Um bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos, neste momento, onde quer que estejamos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e nos conectarmos através da prece que nós vamos fazer. Vamos então, acalmando as nossas mentes e os nossos corações, conectar com esse infinito poder, com essa infinita sabedoria, com a suprema misericórdia e amor de Deus, dizendo assim: Pai Celeste, nessa hora, Senhor, voltamos a nossa atenção e a nossa melhor energia na Tua direção, rogando que nos envolva em ondas de paz, de amor, de equilíbrio, que nos dê lucidez, Senhor, que fortaleça a nossa fé, a fim de que sejamos capazes de estar contigo, assim como estás conosco, em todos os momentos de nossas vidas. Queremos também agradecer, Pai, pela bênção da vida, pela oportunidade maravilhosa desta encarnação, com tantas possibilidades de aprendizado, de crescimento e de transformação. Agradecemos, Senhor, pela bênção das nossas famílias, as famílias que temos, ou mesmo as famílias que não temos. Agradecemos pelos nossos lares, pela possibilidade de estarmos neste planeta tão belo, aproveitando esse ensejo maravilhoso que é essa vida. E assim, agradecidos em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre Maior, e dos benfeitores da humanidade, responsáveis pela nossa tarefa, pelo nosso trabalho, por esta casa, nós damos a mesma por iniciada nesta manhã. Que assim seja. Bom, meus amigos, este trabalho, o Evangelho no Lar, ele tem dois propósitos fundamentais. O primeiro deles é nos convidar e reforçar o incentivo a que a gente pratique, faça o culto do Evangelho no lar. Porque à medida em que a gente abre espaço na nossa agenda, na nossa casa, no nosso mundo de relações para entrar em contato com a mensagem do Cristo, nós também abrimos espaço para uma energia nova, dentro de nós, no nosso ambiente doméstico, junto dos nossos familiares, das pessoas que estão conosco ali. É muito importante a gente entender que muitas vezes nós vamos nos deparar nas nossas famílias, nos nossos lares, com processos, com momentos evolutivos diferentes. Nem todos estão na condição de entender como você entende agora. Então, se você não tiver ninguém que no seu lar ou na sua casa queira acompanhar o Evangelho, não há problema. Você pode fazer sozinho. Reserve um momento, um dia, um horário, eleve o seu pensamento a Deus, converse com Ele pedindo amparo, proteção, que certamente a espiritualidade maior vai estar com você, lhe auxiliando naquele momento. A gente reserva 10, 15, 20 minutos para fazer uma leitura em voz alta do Evangelho, fazendo alguns comentários dentro do nosso entendimento. E, posteriormente a isso, a gente faz uma prece, encerra e está feito o Evangelho. Podemos também, como a gente tem aqui, colocar um copo d'água, uma jarra d'água, uma garrafinha com água e solicitar que essa água seja fluidificada e ela se tornará um medicamento tanto para os nossos corpos quanto para as nossas almas. Então, e o segundo propósito é nós fazermos aqui uma leitura de uma página evangélica e tecermos alguns comentários que certamente, cada vez que a gente assiste o Evangelho, nos abre horizontes novos, nós vamos perceber novas coisas, nós vamos enxergar outras possibilidades. Então, sempre é útil para que a gente vá vendo nuances novas, relacionando com a nossa vida e solicitando e ganhando forças para vivermos melhor do que temos vivido até então. Nós temos hoje, como tema para a nossa reflexão, o capítulo 18, só um pouquinho, vou pegar meu óculos aqui para poder ler, intitulado Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Encontramos no item 1 a parábola do festim de bodas. E vamos ler
para que a gente possa refletir um pouco. Diz assim: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas todos os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. O rei despachou outros servos, com a ordem de dizer, de sua parte, aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Uns para a sua casa de campo, outros para os seus negócios. Outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haver feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, os exterminou e queimou suas cidades. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamais para as bodas todos quantos encontrarem. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas estava cheia de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados e poucos os escolhidos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. É muito interessante, Jesus nos falava frequentemente por parábolas, que são metáforas e que têm um sentido profundo, que alcançam a mente humana em todos os tempos da humanidade. Podemos fazer uma correlação do que foi dito pelo Cristo com a vida da humanidade, conosco, seres humanos. Deus preparou este banquete divino, que é a vida, que é repleto de abundância, e nos convida, desde o início dos tempos, a nos banquetearmos com Ele neste reino de luz, nesse reino de amor, neste reino de plenitude. O banquete que Deus preparou é isso, é a bem-aventurança que vem de conectarmos com o potencial divino que todos nós temos. Porém, nós vamos observar ao longo da história, tanto da humanidade quanto das nossas histórias pessoais, que muitas vezes nem nos damos conta que estamos sendo chamados a assumirmos a nossa herança divina, como herdeiros de Deus que nós somos, que estamos sendo chamados a degustar este delicioso néctar que é o banquete da vida. Muitas vezes não percebemos, porque os chamados nos vêm de formas muito sutis, frequentemente. A vida está sempre sinalizando que nós precisamos voltar para o Pai. Está sempre sinalizando. Nós podemos dizer, sem nenhum receio de errar, que toda vez que aparece sofrimento, é sinal que, de alguma forma, nós nos distanciamos de Deus. As experiências que a vida humana, que a vida terrena traz, quando olhamos pelo olhar humano, muitas vezes nos parecem duras, difíceis, quase insuportáveis. Mas cada experiência que nos acontece é um chamado de Deus a que nós reassumamos, a que nós tomemos o nosso lugar no banquete. É interessante observar que foram chamadas pessoas que não deram bola, outras pessoas que tinham muitas outras ocupações, prazeres, diversões, trabalhos, e não conseguiram prestar atenção no chamado.
E assim, nós vamos comentar isso aí, porque às vezes a gente pensa assim, então eu tenho que abandonar as riquezas, eu tenho que abandonar meu trabalho, eu tenho que abandonar minha família para seguir a Deus. Não. A dimensão divina é uma dimensão que ela está interpenetrada na nossa dimensão humana. Está aqui. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. Não é onde você está ou onde você deixa de estar. É como você faz, é como você está. É o nível de consciência e de conexão e de sintonia com o divino que a gente estabelece na vida que a gente tem. O problema não está no trabalho que você tem, o problema não está nas posses que você tem ou não tem, o problema não está na família, nas pessoas, o problema está em como eu olho para isso, e em como eu estou me relacionando com essa situação que a vida me traz. Falávamos na prece que Deus é o infinito poder, a infinita sabedoria, a infinita bondade, a infinita misericórdia. Então está tudo certo. Qualquer coisa, por mais difícil que nos pareça, mas qualquer coisa que chega a mim é exatamente aquilo que precisava chegar. Não tem erro. Nessa sabedoria, nesse amor, nessa justiça divina, não tem erro. Todas as coisas são precisamente adequadas, corretas, para que a gente desperte, para que a gente reconheça a presença de Deus, para que a gente se conecte com Deus, para que a gente assuma o nosso lugar no banquete e seja feliz. Tem uma parte ali, mais para o final, que diz que aí chamaram todos, bons e maus, e encheu a sala do festim. E ele, quando entrou o Senhor, ele se deparou com alguém que não tinha túnica nupcial. Isso é mais um símbolo muito significativo que a gente precisa observar. O que é a túnica nupcial? É a mente e o coração aberto para perceber a presença de Deus, para permitir que o fluxo divino percorra o nosso ser e se expresse na nossa ação, na nossa fala, no nosso pensamento, na nossa emoção. Despertar é dar-se conta de qual é o lugar realmente que nós estamos. Não o lugar físico, material, mas o lugar diante deste banquete, dessa divindade. Não basta, você pode ficar enfiado dentro de uma igreja, de um templo, de um centro espírita, dia e noite, isso não é suficiente. Se você não tem a túnica nupcial, não importa o cargo, não importa o lugar, não importa a condição exterior, é dentro. Essa túnica nupcial fala de aonde está o nosso coração, aonde está a nossa capacidade de reconhecer que Deus montou um banquete maravilhoso para nós. E esse banquete pode estar hoje na dor que a gente experimenta, pode estar na falta que a gente experimenta, mas quando você tem a túnica nupcial, na falta você enxerga a presença, na dor você enxerga o amor, na limitação você enxerga a possibilidade. Então é necessário que a gente aprenda a ver com olhos de ver, a mudar a nossa forma de ver. Isto é um exercício, não é simples. Não é simples porque nós temos muito tempo de treinamento em ficar focado no lado negativo, em ficar focado na falta, no medo, na impossibilidade. Nós temos muito tempo de distorção de percepção, onde a gente prioriza a vida material, que é muito mais do que qualquer coisa uma ilusão, e esquece da vida essencial, que é a vida divina que nós estamos aqui para viver. Então é uma bênção. E cada vez mais, à medida que a gente vai caminhando e vai aprendendo, nós vamos nos dando conta que o que nós precisamos fazer é reajustar, é corrigir a nossa forma de ver, de perceber e de sentir o que acontece nas nossas vidas, ou as pessoas que passam no nosso caminho e principalmente a nós mesmos. Lembra, meu irmão, você é um filho, uma filha de Deus. Você é um ser divino se expressando nesta vida material para aprender. Vamos treinar, agradecer aquilo que tem. Treinar, olhar o lado belo, divino e bom da vida. Porque aí nós nos habilitamos a entrar no festim das bodas e usufruir
os grandes benefícios que Ele nos traz. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo mais uma vez. Vamos dizer assim: Pai Celeste, graças te damos, Senhor, pela bênção deste dia, pela bênção deste momento de pausa, de reflexão, de aprendizado. Graças te damos, Senhor, pelas conquistas, pequenas, mas conquistas que já fizemos ao longo da nossa caminhada. Graças te damos pela possibilidade de entender um pouquinho mais da mensagem do Cristo. Graças te damos pela possibilidade de fazermos algo de bom por nós, pelos outros, pela vida, pelo mundo. E assim, em teu nome, em nome de Jesus e dos mentores amados que respondem por essa tarefa, nós damos a mesma por encerrada. Que assim seja.